Abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Quero convidar você a viajar dentro da palavra de Deus com o profeta Abacuque. Ele está bem no final do Velho Testamento, deve ser o terceiro, quarto profeta, ali já chegando no finalzinho do Velho Testamento. Para entrar no Novo Testamento, você vai encontrar ali o livro do profeta Abacuque. Deus tem uma mensagem atual para nós, através da vida e do ministério do profeta Abacuque, nesta noite. Você vai abrir Abacuque capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, e depois nós vamos ler o versículo 16, 17, 18 e 19. Então, capítulo 3 de Abacuque, versículos 1, 2 e 3, depois pulamos para o 16 até o 19. Quem achou diz amém. 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 Então eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, por favor, com as suas Bíblias abertas e prestem bastante atenção na ministração dessa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então diz assim, palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 3, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Versículo 16: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de corda. Amém, igreja? Irmãos, é interessante que o capítulo 3 termina com essa frase entre parênteses: para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de corda. Irmãos, por que termina assim o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque? Porque, irmãos, o capítulo 3 é uma oração, mas também é um cântico. E não tem muito material sobre a vida do profeta Abacuque. Não existe muito material para você saber sobre a biografia do profeta, quem foi o profeta, aonde ele morava, quem foram os seus pais. Você não encontra muito material para você saber, assim, na profundidade, a origem, quem foi Abacuque. Mas o que muitos entendem é que Abacuque, além de ser profeta, ele foi músico. Ele era músico, ele tocava instrumentos. E aqui no capítulo 3, essa oração dele, que também é um enunciado teológico, é também um cântico. E o livro do profeta Abacuque, ele só tem 3 capítulos: capítulo 1, 2 e o 3. No capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, o que nós temos ali? A indignação do profeta. Do versículo 1 ao 4 do capítulo 1, nós temos a indignação do profeta. Abacuque estava indignado, porque ele via somente a maldade, a perversidade, a iniquidade prevalecendo na vida do povo de Deus. Ele via ali a maldade, a vontade do perverso prevalecendo sobre a vontade do justo. E no seu entendimento, ao olhar aquela situação, caiu no coração dele o entendimento de que Deus estava alheio, de que Deus não estava agindo, de que Deus estava passivo, de que Deus não estava fazendo nada.
a maldade estava crescendo na terra, a perversidade estava se multiplicando na terra, a iniquidade entrando no coração do povo de Deus, mas Deus estava alheio a tudo isso. Então Abacuque, ele se indigna, ele diz: Senhor, e aí, Senhor, até quando eu vou orar? Até quando eu vou clamar? Então você tem ali um Abacuque indignado com a situação em que estava vivendo o seu povo na época, em torno vamos dizer assim, da decadência moral e da decadência espiritual que o povo estava vivendo. Mas a partir do versículo 5 do capítulo 1, nós temos a resposta de Deus. Deus começa a responder para Abacuque, dizendo que ele iria tratar com a iniquidade do seu povo, e que ele iria usar os caldeus, ou os babilônios, para tratar com a iniquidade do seu povo. E aí Abacuque assusta, porque ele estava inquirindo a Deus, e quando Deus dá a resposta, ele fica assustado. Mas Senhor, o remédio é muito forte, né? Aí ele fica preocupado, por quê? Porque os babilônios, os caldeus, eram um povo terrível, era um povo, irmãos, cruel, era um povo que, quando eles dominavam uma nação, eles usavam de muita crueldade no domínio e na escravização do povo dominado. E então Abacuque, ele ora ao Senhor, intercedendo ao Senhor, ainda no capítulo 1, para que o Senhor repensasse essa situação. E aí no capítulo 2, Deus fala com Abacuque que ele não somente trataria com Judá, ele não somente trataria com a iniquidade do seu povo, mas ele também trataria com os babilônios, com os caldeus. Então todo o capítulo 2 é uma revelação de Deus a Abacuque, de que ele também trataria com esse povo, que escravizaria o seu povo por um tempo. E aí quando Abacuque ele toma consciência de toda essa situação, aí vem o capítulo 3, quando Abacuque compreende o agir de Deus, a indignação de Deus, o coração de Deus indignado, por ele ver corações cheios de situações que não agradavam o seu coração, injustiça, perversidade, hipocrisia, corrupção. Então ele começa, irmãos, a temer. Aí Abacuque, aquele Abacuque que estava revoltado, agora ele teme diante da palavra do Senhor. Então aí nós chegamos no capítulo 3, e ele diz assim: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Ouvi a tua palavra e temi. Então Abacuque agora, olhando para toda a revelação que Deus lhe entregou, ao invés dele estar indignado, dele estar desesperado, dele estar angustiado, agora ele começa a temer a Deus. Agora ele começa, o seu coração começa a se encher de temor no Senhor, e ele começa a exaltar o Senhor, e ele começa a buscar o Senhor, e ele começa a exaltar o Senhor, e essa exaltação, ela chega no clímax, ali no versículo 17, que é aquele momento quando o Abacuque diz assim: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, e não haja mantimento nos campos, e as ovelhas sejam arrebatadas, e não haja gado nos currais, eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Então aquele Abacuque que estava preocupado, agora ele está em paz, ele está tranquilo. Agora ele está, irmãos, diante de um cenário de crise, uma crise fruto de um declínio espiritual, uma crise que era moral, mas que também era financeira. Irmãos, diante de todo um cenário complexo de crise, agora Abacuque está otimista, agora Abacuque está confiante, agora Abacuque está firme, porque ele está confiando no Senhor, no Deus da sua salvação. E quando eu penso, irmãos, nessa situação, quando eu penso em todo esse cenário montado ali diante de Abacuque, e nessa experiência que Abacuque teve com o Senhor, eu penso, irmãos, na crise, a crise que muitas vezes vem sobre as nossas vidas. E a minha pergunta é: Abacuque, diante da crise que estava lá, ele se posicionou firme. Diante da crise que estava ali diante da sua vida, em meio ao ambiente onde ele estava morando, Abacuque agora estava otimista, firme e confiante no Senhor. Mas eu quero perguntar para você: como você está diante da sua crise pessoal? Porque existe um cenário de crise que muitas vezes é mundial. Amém, irmãos? Existe um cenário de crise que muitas vezes é montado a nível de mundo.
Às vezes existe um cenário de crise montado a nível de país, a nível de estado, a nível de cidade, a nível, irmãos, até de bairro, mas existe aquela crise que ela existe para você, na sua vida pessoal, porque às vezes a crise que você está passando não é a mesma crise que o seu irmão está passando, que o seu vizinho está passando. As mesmas lutas, as mesmas dificuldades que você está passando, às vezes o teu vizinho não está passando, é você que está passando, é você que está numa crise. Como você está diante da sua crise pessoal? Uma coisa que eu quero dizer para você, sem medo de errar, olhando aqui para tudo que aconteceu na vida de Abacuque, é que o sofrimento, a angústia que ele causa, a dor que ele causa, a preocupação que ele causa, muitas vezes tira de nós a visão do agir de Deus. Abacuque, quando ele estava olhando para os problemas, olhando para a calamidade, olhando para a crise, ele não conseguia ver Deus agindo, ele não conseguia ver Deus operando, só que Deus estava operando, só que Deus estava agindo. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, querido, não confunda silêncio de Deus com apatia de Deus, porque muitas vezes Deus não te responde como você queria, Deus não te dá resposta no tempo que você quer, Deus faz silêncio para você, mas Ele está dizendo para você: eu sou Deus que trabalha no silêncio. Atrás do teu silêncio, eu estou criando um plano de bênção sobre a tua vida, e cabe a você confiar e esperar. Qual é a sua atitude diante da sua crise hoje? Como você está diante da sua crise hoje? Talvez muitos digam assim: pastor, eu não estou bem, porque eu estou desempregado. A minha crise hoje gira em torno de um desemprego. Eu estou vivendo uma situação difícil, porque eu preciso trabalhar. Talvez a crise de outra pessoa seja: pastor, é o seguinte, eu estou vivendo em crise porque a minha família está se esfacelando, meu relacionamento conjugal não está bem, nós estamos quase a ponto de separar, mas ninguém sabe disso, porque está muito bem escondidinho, mas existe uma crise por trás da nossa vida, da nossa relação conjugal, tem uma crise instalada ali. Talvez outro diga: pastor, eu estou em crise porque meus filhos estão na droga, meus filhos estão viciados, pastor. E essa é uma situação terrível, porque é como eu disse na sexta-feira, pessoas que têm filhos no vício, esse mal ele não só faz a pessoa que está viciada sofrer, mas todo mundo da casa sofre junto. Talvez outros digam assim: pastor, a minha crise é uma doença, uma enfermidade que veio sobre a minha vida. Qual é a sua crise? Quais são as dificuldades que têm cercado o seu coração? E a minha pergunta é: em tempos de declínio espiritual e de crise, quais são as atitudes que nós devemos tomar? Olhando para o livro do profeta Abacuque, quais são as atitudes que nós devemos tomar quando estamos enfrentando crises? A primeira atitude, irmãos, que nós devemos tomar quando nós estamos enfrentando uma crise caracterizada pelo declínio espiritual, caracterizada também pela crise moral, porque, irmãos, quando existe declínio espiritual, uma marca característica do declínio espiritual é a crise moral. Os valores morais, eles começam a ser negligenciados, a justiça, a honestidade, a retidão, todos esses valores começam a ser negligenciados. Por quê? Porque existe um declínio espiritual instalado, estabelecido. A primeira atitude que nós devemos tomar, para que nós possamos, irmãos, enfrentar a crise e vencer a crise, é ouvir a voz do Senhor, para fortalecermos a nossa fé. Segundo, para entendermos dentro de nós os posicionamentos errados ou a falta de entendimento que carregamos no nosso coração e que muitas vezes nos conduzem ao erro e ao fracasso. Vou repetir: nós precisamos ouvir a voz do Senhor para fortalecermos a nossa fé e também para detectarmos o entendimento errado ou a falta de entendimento que está dentro de nós, nos levando ao erro. Irmãos,
Quando nós agimos com falta de entendimento, nós erramos? Sim ou não, irmãos? Quem já agiu por falta de entendimento, ou por um entendimento errado, depois viu que fez a maior besteira da vida? Sabe aquela famosa burrada? Sabe quando a pessoa vai assim: que burrada que eu fiz por falta de entendimento? Quem já passou por essa experiência? Eu não estou sozinho. Irmãos, todos nós corremos o risco de tomarmos decisões erradas, de agirmos de forma errada por falta de entendimento. E eu me lembro, irmãos, lá pelos meus 20 anos de idade, 21, que eu casei com 19, estava ali curtindo meus primeiros anos de casamento, prosperando na vida, graças a Deus. E aí surgiu a oportunidade de trocar de carro. E aí, aqui em Campo Grande, na época, as garagens faziam os feirões na rua. Quem lembra dos feirões de carro na rua, né? O irmão Jorge é dessa época, né? Nós somos dessa época. Aí os garagistas tiravam os carros para a rua, e a gente ia lá na rua, né? Olhar os carros de perto. E aí, irmãos, eu fui ali, tinha uma garagem ali chamado Garagem do Jordão. Lembra disso também, Jorge, ou não? O Jorge também lembra, estamos juntos, né? E eu fui lá, e tinha um Passat dourado lá, irmãos, roda de liga leve, né? Bancos Recaro, né? Lindo, lindo, lindo carro. Você chegava perto do carro, estava cercado, gente, estava todo que nem mosca no mel, né? E o carro era da cor do mel, então ali ficava todo mundo e tal. E eu cheguei, eu falei: nossa, eu quero esse carro, né? E fui. E comecei a negociar o carro, e funcionei o carro e tal. Ouvi o barulho do motor, vi o carro todo novinho, pneu novo, volante de madeira, tudo novinho. E eu falei: eu vou comprar esse carro. No meu entendimento, eu não precisava levar no mecânico, porque estava tudo certo. Eu comprei o carro. Uma semana depois, o motor fundiu. Carro lindão, tudo novo, mas o motor fundido. Ai, irmãos, eu tomei uma atitude errada por falta de entendimento, ou por um entendimento errado, o entendimento de que eu tinha o controle da situação. E aí aquela atitude, irmãos, ela gerou uma situação ruim para mim, porque, irmãos, imagina a minha esposa como ficou, porque toda mulher, ela fica feliz quando o marido compra o carro com o motor fundido, elas ficam alegres, elas ficam animadas, né? Elas ficam assim contentes demais. Ou seja, irmãos, aí aquele problema já começou a gerar um outro problema, né? E aí o que acontece? Eu vi que eu tinha feito um mau negócio. Por quê? Por falta de entendimento, ou por um entendimento errado. E, irmãos, como é ruim quando a gente faz um mau negócio, porque a gente traz para nós um prejuízo financeiro, a gente traz para nós uma situação vexatória, vergonhosa, né? As pessoas nos criticam, as pessoas nos apontam. É ruim demais você passar por uma situação assim. Eu queria fazer um bom negócio, mas por falta de entendimento eu fiz um mau negócio. E isso muitas vezes pode acontecer comigo ou com você também. Por quê? Falta de entendimento, ou entendimento errado das situações. Eu me lembro uma vez que eu estava saindo da segunda igreja com a minha esposa, nós éramos membros da segunda igreja. Aí era um culto de final de ano, uma cantada de Natal, lindo, maravilhoso, aqueles hinos maravilhosos, a gente saindo, indo embora para casa. Aí vem um morador de rua na nossa direção, e aí eu olhei para ele e eu falei: ele já vai me pedir dinheiro. Aí eu já coloquei a mão no bolso e falei assim: eu já vou falar para ele, eu não tenho, né? Não tenho mesmo, e tal. Já fui indo em direção a ele, já vacinado e preparado para dizer isso. Aí quando eu cheguei para ele, eu falei: amigo, eu não tenho dinheiro para te dar. Ele falou: quem disse que eu quero o teu dinheiro? Eu estava aqui fora sentado ouvindo esses cânticos a Jesus, e como eu não pude estar lá dentro, porque eu me senti envergonhado pelos meus trajes, eu só queria um abraço de alguém que estava lá dentro.
ele me rachou no meio, depois me partiu em mais 2 pedaços. Ou seja, eu estava com entendimento errado, ou falta de entendimento. Aí o que aconteceu? Eu pedi para dar um abraço nele. Eu dei um abraço nele, né? E aquele abraço que eu dei nele foi muito bom para mim, me restaurou como cristão. Porque muitas vezes, irmãos, nós entramos num ritmo que a vida coloca em nós, na nossa mente, na nossa maneira de pensar, que a gente fica automatizado em determinadas situações, a gente não percebe que muitas vezes a gente está andando com um entendimento errado. E quando eu falo de Abacuque em relação a tudo isso, irmãos, eu falo de Abacuque porque Abacuque estava tendo um entendimento errado. Quando ele diz ao Senhor aqui no versículo 2 do capítulo 3, ouvi a tua palavra e temi, não é o mesmo Abacuque do capítulo 1, irmãos. Porque se você vai no capítulo 1, no versículo 2, olha o que Abacuque está falando para o Senhor: até quando, Senhor, eu clamarei, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Em outras palavras, Abacuque estava dizendo assim: Senhor, eu clamo, o Senhor não me ouve. O Senhor é um Deus que não ouve a minha oração. Senhor, eu estou vendo violência, eu grito por socorro, e o Senhor não me envia o socorro. Sabe aquele momento assim, em que Abacuque, ele começa a julgar a Deus, e olhar para as circunstâncias, e dizer: olha, Senhor, está tudo errado. Abacuque estava se sentindo certo, porque ele estava sentindo ali a preocupação com a situação, mas no pensamento dele, Deus não estava agindo, Deus não estava cuidando daquela situação como deveria cuidar. Por quê? Porque o ímpio prevalecia sobre o justo. A justiça, o poder judiciário, estava desenvolvendo uma justiça parcial, tendenciosa, que favorecia o ímpio, que favorecia aqueles que não andavam corretamente diante de Deus. Então Abacuque estava indignado com essa situação. E eu pergunto para os irmãos: Abacuque está humilde aqui diante de Deus, irmãos? Tem humildade aqui no coração de Abacuque? Não tem, irmãos. Ele está aqui indignado. Por quê? Porque ele estava com o entendimento errado. Ele estava com o entendimento errado, se achando cheio de razão. E muitas vezes é aí que está o problema. Quando o crente acha que ele está cheio de razão, ele acha que ele está certo, todo mundo está errado, inclusive Deus. Inclusive Deus. Então Abacuque estava assim, só que aí no versículo 5 Deus começa a responder, dizer: Abacuque, calma. Por que as coisas estão assim? Porque Judá, vocês, meu povo, me traíram, me deram as costas. Vocês se tornaram corrompidos pelos deuses das outras nações, pelos costumes das outras nações. Vocês permitiram que o coração de vocês se tornasse obstinado, corrompido pelo pecado. Vocês se tornaram injustos, vocês se tornaram soberbos, vocês se tornaram amantes de si mesmos, e vocês deram as costas para mim. Vocês me abandonaram. E agora, Abacuque, eu vou ter que pegar o ímpio para tratar com o justo, porque eu vou trazer os caldeus, vou trazer os babilônios, e eles vão colocar vocês em cativeiro. E esse cativeiro foi de 70 anos, porque Abacuque, ele é contemporâneo de Jeremias. Então Deus estava dizendo: eu vou colocar um cativeiro e vou usar o ímpio para tratar, para corrigir o justo. Mas fica tranquilo, porque os caldeus, os babilônios, eu também tratarei com eles, eu também destruirei os seus ídolos, eu também virei sobre eles, eu destruirei a violência, destruirei a altivez do coração deles, porque como eles prevalecerão sobre vocês por um tempo, e eu vou permitir que seja um tempo, eles acharão que os seus deuses são deuses verdadeiros, mas eu vou destruir os seus ídolos e vou mostrar que eu estou no trono, reinando, governando todas as coisas, e nas minhas mãos está o poder de decidir a vida de todos que moram na terra. Então o Senhor, ele começou a dizer para Abacuque: eu sou Deus.
As coisas estão acontecendo assim por quê? Porque vocês se desviaram do caminho, vocês se afastaram de mim, e agora eu estou tendo que permitir que uma nação ímpia venha e domine sobre vocês, para que vocês possam se voltar para mim novamente, para que vocês possam voltar novamente a me buscar. E Abacuque começa a perceber algumas coisas. Quando toda essa verdade de Deus entra no seu coração, ele começa a perceber que a crise do povo de Deus é a crise do não servir a Deus. A crise do povo de Deus é a crise de ouvir a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus. A crise do povo de Deus é a crise do receber o chamado de Deus e não atender o chamado de Deus. A crise do povo de Deus é a crise que vem pela ação do povo de Deus em não levar a sério a vontade de Deus e não entregar a Deus aquilo que Deus espera receber como culto, como adoração. Ou seja, a crise do povo de Deus é a crise da negligência espiritual, do descaso espiritual para com a vontade de Deus. Muitas vezes nós temos que parar para pensar se a crise que nós não estamos vivendo também não é a mesma crise que o povo de Deus viveu nessa época, irmãos. Às vezes a crise que você está vivendo é a crise da sua negligência, é a crise da sua atitude de não ouvir e nem obedecer a palavra de Deus, é a crise de você negligenciar o chamado que Deus tem na sua vida, é a crise muitas vezes de você entender o que Deus quer, mas não entregar aquilo que Deus está te pedindo. Irmãos, às vezes a nossa crise, nós mesmos somos os geradores dela. Às vezes a crise que nós estamos vivendo, ela foi gerada em nós, por nós e através de nós. E quando Abacuque, ele começou, irmãos, a entender tudo isso, ele compreendeu que havia uma necessidade de arrependimento. Deus queria que o seu povo se arrependesse dos seus pecados. Qual era a chave para que Deus pudesse começar a fazer a obra na vida do seu povo? Arrependimento. Hoje em dia não se fala mais de arrependimento, mas era necessário arrependimento. Deus queria que o povo caísse em si. Quem já ouviu essa frase, cair em si? Cair em si, irmãos. O que é cair em si, pastor? Cair em si é muito simples. É simplesmente você reconhecer que está errado. Isso é cair em si. Eu lembro da história da parábola do filho pródigo. Aquele filho que ele pede a sua herança, e ele sai da casa do pai, e diz a palavra de Deus que ele vai e gasta todos os seus bens, dissolutamente, com festas, com orgias, com mulheres. E enquanto ele estava com muito dinheiro no bolso, ele tinha muitos amigos. Só que quando ele perdeu tudo, os amigos foram embora. Por que, irmãos? Porque muitas vezes a vida é assim. As pessoas, elas querem estar com você em função daquilo que você tem. Quando você não tem, você não se torna mais interessante para muitas pessoas. É assim que muitas vezes acontece na vida. E aquele jovem, ele perdeu tudo, e diz a palavra de Deus que ele foi morar num lugar onde havia uma criação de porcos, e ele tinha vontade até mesmo de comer a comida dos porcos. Só que chegou um momento em que ele caiu em si, reconheceu que estava errado e voltou para a casa de seu pai. Tem muito crente que precisa cair em si, irmãos. Tem muito crente dentro da igreja hoje que precisa cair em si. Tem muito crente hoje dentro da igreja que precisa reconhecer que está errado dentro do seu relacionamento conjugal. Às vezes aquela postura de achar que está sempre certo e todo mundo está sempre errado. Tem gente que precisa cair em si dentro da igreja. Sabe aquela situação de você estar sempre passando a bola para os outros? Você nunca pode se comprometer com nada. Sempre alguém precisa se comprometer no seu lugar. Está na hora de cair em si e entender que Deus está chamando você. É com você que Ele quer fazer uma grande obra nesse tempo.
Não é com o irmão A, não é com o irmão B ou C. Ele quer fazer com você. Com o irmão A, B ou C, ele quer fazer outra situação acontecer. Mas aquela que ele tem com você, é com você. Está na hora de cair em si. Tem muita gente que precisa cair em si, reconhecer que está errado na sua maneira de se comportar, na sua maneira de decidir situações da sua vida. Por quê? Porque está faltando entendimento, ou está se baseando no entendimento errado. Abacuque, irmãos, ele começa a perceber a necessidade de arrependimento que havia no coração do povo e na sua própria vida. Se você ler o versículo 16, olha o que Abacuque diz aí no versículo 16 do capítulo 3. Ele diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, no dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. E aqui ainda, no capítulo 3, versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus tem ira, irmãos? Sim ou não, irmãos? Deus tem ira. Nós já estudamos sobre isso. Deus se ira contra o pecado. Deus se ira, irmãos, contra a injustiça. Deus se ira contra tudo aquilo que representa o mal na terra. E Abacuque, ele começou a ver a ira de Deus contra o pecado que estava na vida do seu povo, que estava na vida dos caldeus. Só que Abacuque, ele diz assim: Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia. Naquele momento Abacuque pede misericórdia. E o que é misericórdia, irmãos? Misericórdia é quando você pede a Deus o seguinte: Senhor, não dê a mim a devida punição pelos meus erros. Eu mereço ser punido, eu mereço ser maltratado, eu mereço ser surrado, mas Senhor, tenha misericórdia e não me dê a punição que eu mereço receber pelos meus erros. Naquele momento Abacuque, então, ele começa a pedir a misericórdia de Deus, reconhecendo que Deus estava certo e que ele estava errado. E muitas vezes, irmãos, eu e você precisamos reconhecer que Deus está certo e que nós estamos errados. Quando existe um conflito entre nós e Deus, irmãos, quem está certo? Deus ou a gente? Deus ou a gente, irmãos? É sempre Deus. A gente sempre vai estar errado, irmãos. Por quê? Como nós podemos competir com Deus que sabe todas as coisas? Como nós podemos competir com Deus que sabe o que você vai comer amanhã? Você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Deus sabe. Ele conhece o seu presente, o seu passado, o seu futuro. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe de toda a sua história. Como que eu vou estar certo e ele vai estar errado? Então Abacuque, ele começa a ver que faltava entendimento no seu coração, quando ele começou a confrontar Deus, a se indignar com o Senhor, a julgar o Senhor, achando que o Senhor não estava fazendo as coisas de modo certo. Por quê? Porque pessoas estavam morrendo, pessoas estavam sendo castigadas, pessoas justas estavam sendo, vamos dizer assim, oprimidas por pessoas ímpias. Mas ele se arrependeu, porque ele percebeu que ele não tinha entendimento. E eu pergunto hoje, irmãos, será que muitas pessoas não estão julgando a Deus? Será que hoje muitas pessoas não falam: mas Senhor, onde está o Senhor? Por que o Senhor deixou morrer as pessoas na Turquia? Por que está acontecendo isso aqui ou acolá? Será que hoje, irmãos, muitas pessoas não estão que nem Abacuque, olhando para a crise que muitas vezes é moral, a crise que muitas vezes é espiritual, olhando para as catástrofes, para as situações que estão acontecendo, para pessoas que estão morrendo e não estão julgando a Deus, ou se achando no direito de julgar a Deus, pensando que elas estão certas e que Deus está errado. E esses dias eu ouvi uma jovem
eu nunca vi isso, irmãos. Eu fiquei assim, estarrecido. Mas uma jovem de mais ou menos 20 anos de idade, julgando a Deus. Eu não tive coragem de passar esse vídeo para frente. Falei, esse vídeo chegou até mim, mas vai morrer comigo, eu vou descartar. Porque aquela jovem, ela afrontou a Deus de uma maneira tão dura, com tanto desrespeito, com tanta altivez, como se Deus fosse alguém que não tivesse controle nenhum de nada, do que está acontecendo aí fora, e como se Deus fosse culpado por todas as tragédias que estão acontecendo no mundo. E eu digo uma coisa para os irmãos: quando nós não temos entendimento, é mais fácil nós julgarmos a falta de amor em Deus pelas coisas erradas, pelas tragédias que estão acontecendo, do que julgar a nós mesmos pelas nossas atitudes erradas, pela nossa falta de responsabilidade, pelo nosso agir errado, que muitas vezes está criando problemas e situações lá fora. Mas é mais fácil nós julgarmos a Deus, culparmos a Deus, do que trazermos a culpa para quem realmente é de direito. A culpa muitas vezes é nossa. Amém, irmãos? Se muitas vezes o seu lar, a sua casa não está bem, as pessoas não estão orando, a frieza espiritual chegou lá, não é culpa de Deus. Isso não é culpa de Deus. Se o pecado está falando mais alto dentro da sua casa, a pornografia das novelas, a violência dos filmes, está tendo mais espaço na sua casa do que a palavra de Deus, a culpa não é de Deus. Pode ter certeza, a culpa não é de Deus. Se está faltando vida de oração, fervor espiritual no seu coração, disposição para estar na igreja, para buscar ao Senhor, disposição para estar nos cultos, a culpa não é de Deus. Pode ter certeza. O culpado aí é outro. Culpados somos nós. Irmãos, hoje nós queremos tudo pronto. Nós não queremos esforço. Nós não queremos exercitar uma fé em Deus que nos custe tempo. Nós não queremos exercitar uma fé em Deus que nos custe compromisso, que nos custe renúncia. A gente quer um Deus, irmãos, que nos dê tudo de mão beijada, sem a gente fazer esforço nenhum, vindo quase em nenhum momento na igreja, não tendo compromisso algum com a palavra, não orando quase em momento algum. Nós queremos um Deus que seja que nem o gênio da lâmpada. A gente esfrega a Bíblia e aí Deus aparece, a gente faz 3 pedidos e aí Deus vai embora. Só que Deus não é assim. Deus, Ele é Senhor e nós somos seus servos, e nós temos que obedecer a sua palavra. Hoje, infelizmente, a exemplo do que aconteceu na época de Abacuque, o povo de Deus tem se afastado dos caminhos do Senhor. O povo de Deus tem saído da presença do Senhor, e por isso o povo de Deus tem vivido cativeiros, situações que poderiam ser evitadas, mas Deus está permitindo. Por quê? Porque Deus quer quebrantamento no nosso coração. Deus quer que o nosso orgulho seja quebrado. Deus quer que a nossa altivez de espírito seja quebrada. Deus quer que a nossa autossuficiência seja quebrada, e que nós voltemos novamente a buscar a Ele de todo o nosso coração. Eu pergunto a você nessa noite: você está pronto a buscar a Deus? Você está pronto a colocar a sua vida diante do Senhor? Dizer: Senhor, estou aqui para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, para ser instrumento nas mãos do Senhor. Você está pronto a fazer isso? Quem quer fazer isso? Quem quer? Não estou perguntando se você está pronto. Quem quer? Porque primeiro tem que querer. Se você não quiser, irmão, já é um problema, né? A gente primeiro precisa querer, para depois agir. Irmãos, Abacuque, ele não tinha entendimento claro, correto do que estava acontecendo, mas quando a palavra de Deus começou a entrar no seu coração, ele começou a entender, e ele começou a receber as respostas que Deus tinha para a vida dele. Eu quero dizer para você, querido, quando William Bonner, Rede Globo, CNN, Record, Bandeirantes, os canais do YouTube, os filósofos, os estudiosos, os cientistas,
enfim, todas essas pessoas não conseguirem trazer para você as respostas que você precisa, Deus já tem as respostas para você. Aleluia. Deus já tem as respostas para você na sua palavra, mas Ele vai entregar para aquele que estiver disposto a ouvir a sua palavra. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem ouvir a Deus. Por isso que o Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque, irmãos, parece uma redundância, né? Quem tem ouvido geralmente ouve, mas quem tem ouvidos para ouvir, ouvidos espirituais, para ouvir coisas espirituais, nem todo mundo tem. Nem todo mundo está aberto para ouvir o que Deus quer, porque muitas vezes o que Deus quer falar confronta, porque muitas vezes aquilo que Deus quer falar confronta o coração das pessoas. As pessoas não querem ser confrontadas, elas querem ser agradadas. Eu quero ir a uma igreja onde só se pregue que eu vou ser abençoado. Pastor não pode pregar contra o meu pecado, pastor não pode pregar contra essa situação da minha vida. É que nem esses dias eu vi numa charge que o pastor assumiu uma igreja, aí vários cartazes foram levantados: não pregue contra a fofoca, não pregue contra cigarro, não pregue contra bebida, não pregue contra adultério, não pregue contra fornicação. Ou seja, não podia pregar nada. Por quê? Porque a igreja não queria ser confrontada. Hoje nós queremos ir para o céu, mas com uma vida alinhada aos valores do inferno. E eu quero dizer para você, querido, você não vai para o céu se você continuar vivendo como as pessoas que vão para o inferno estão vivendo. Porque, irmãos, nós podemos cantar em pecado, nós podemos pregar em pecado. Muitos pregadores conseguem pregar em pecado. Nós podemos orar em pecado, nós podemos, irmãos, fazer muitas coisas em pecado, mas você não vai para o céu em pecado. No céu não se entra em pecado. Então nós temos que olhar para esse texto de Abacuque, onde ele olha para a sua vida e diz: eu vejo a minha podridão. Sabe o que é a pessoa olhar para dentro de si e dizer: eu vejo a minha podridão? Um profeta, alguém que começa o texto se achando cheio de razão diante de Deus, quando Deus começa a falar com ele, ele fala: Senhor, perdoa-me, ouvi a tua palavra e temi. Senhor, eu vi a minha podridão, os meus ossos. Irmãos, muitas vezes nós estamos muito cheios de nós mesmos, e quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós falamos besteira, nós julgamos errado, nós saímos da presença de Deus, nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Mas quando a gente começa a se esvaziar de nós mesmos e começamos a nos encher de Deus, nós começamos a ver que nós não somos nada. Nós começamos a ver que existe podridão na nossa vida. Nós começamos a ver que existe necessidade de arrependimento dentro de nós. Irmãos, muitas vezes nós estamos pecando contra Deus e nós estamos sentindo dor. Nós estamos sentindo dor porque estamos pecando. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz o bem que sabe, comete o que, irmãos? Pecado. Você quer ver uma coisa simples? Quem sabe que tem que dar o dízimo? Levanta a mão aí. Você sabe, e muitas vezes você tem condição de fazer, mas você não faz, e não sente nem uma dorzinha, não sente nem um incômodozinho. Por quê? Porque deixou de fazer algo que sabe que tem que fazer. Assim é com as outras coisas da nossa vida. A gente sabe que tem que evangelizar, sim ou não, irmãos? A gente sabe que tem que evangelizar, a gente sabe que tem que perdoar quem nos fere, quem nos maltrata. A gente sabe, irmãos, a gente sabe. A gente não erra muitas vezes porque não sabe. A gente erra muitas vezes porque não tem vontade de fazer o que é certo. Não tem vontade de fazer o que é certo com Deus, diante de Deus, e começamos a viver em pecado, e começamos a andar no pecado, e começamos a nos acostumar com o pecado.
e achamos que está tudo certo, só que quando chegar o dia final, a gente pode ter uma surpresa, porque a Bíblia diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Crente, não brinca com Deus, não brinca com a vontade de Deus, não brinca de que Deus é bonzinho, Ele vai colocar tudo debaixo do tapete. Deus não vai colocar nada debaixo do tapete, irmãos. Deus não é o pessoal lá de Brasília que dá um jeitinho e coloca as coisas debaixo do tapete. Deus não é político, Deus não é o seu companheiro de bar, Deus não é, irmãos, as pessoas que a gente acha que vai dar um jeitinho. Com Deus não tem jeitinho. Ou a gente se ajusta, ou a gente coloca em risco a nossa própria salvação. Você já ouviu o pastor Luciano Subirá, ele falando sobre esse tema: crente perde ou não perde a salvação? E ele usou um texto que eu não havia parado para pensar nisso. E um texto de Hebreus ali, aonde ele disse que, eu não lembro agora o texto, mas ele deixou bem claro que se existe a possibilidade de não haver arrependimento, quem já provou, já provou de Cristo, já foi lavado, voltar novamente à condição e pisar no sangue de Jesus de novo, ele falou: não tem como, não há como você pisar de novo no sangue, não há lugar de arrependimento novamente para essa situação. Então ele falou assim: eu creio que o crente perde a salvação. Por quê? Por causa desse texto, por causa dessa situação. Temos os calvinistas que não creem, que creem que o crente vai ser salvo e que Deus vai dar um jeito. Irmãos, eu não vou julgar com a sorte. A minha alma, ela tem um valor muito grande diante de Deus. Se existe uma maneira mais correta de viver nesse mundo para agradar a Deus, é essa maneira que eu vou buscar. Porque eu vejo que muitas vezes existe uma pregação que acomoda o crente no erro. Olha, fica tranquilo, você não sentiu vontade ainda, mas lá na frente você vai sentir, e a vontade não vem nunca, o desejo não vem nunca, a mudança não vem nunca, e a pessoa acostuma no erro, e não sai do erro, e os dias estão se abreviando. Então, se existe uma maneira mais correta de você viver e estar em paz com Deus, nós temos que buscar isso, irmãos. Eu busco isso na minha vida a todo o instante, 24 horas por dia, irmãos. Por quê? Porque se Deus bater na porta da minha vida hoje, falar: chegou, a sua ficha chegou, filho, vou te levar, eu quero estar preparado. Se Deus viesse hoje para buscar a tua alma, você estaria preparado? Se hoje chegasse aquele momento em que Deus falasse: ó, é hoje, é agora, mas Senhor, eu não estou com muita saúde ainda, não, mas chegou a hora, eu quero te levar, você vai cantar no coral do céu, tem um lugarzinho para você lá. E aí? Nós temos que consertar a nossa vida todos os dias, todos os dias, irmãos. É tempo de arrependimento. Quem quer avivamento? Começa por arrependimento. Aí entra na segunda parte aqui. Se nós queremos vencer o declínio moral, a crise espiritual, tudo isso que está acontecendo muitas vezes no entorno da nossa vida, nós temos que buscar o avivamento do Senhor. Abacuque, ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos faze-a conhecida, aviva, Senhor, a tua obra. Irmãos, avivamento não vem sem arrependimento. Qual é a cura, qual é o remédio, irmãos, para o declínio espiritual dos dias atuais? Pessoas avivadas. Amém? A solução hoje para a igreja é pessoas avivadas. Pessoas avivadas, irmãos, é o resultado
de vidas com intimidade com Deus. Pessoas avivadas, elas são remédio, irmãos, para um mundo em declínio moral e espiritual. Por quê? Porque pessoas avivadas, elas não se deixam corromper. Elas vivem num mundo corrompido, mas mantendo a sua vida na presença de Deus. Pessoas avivadas, elas são remédio para um mundo corrompido. Por quê? Porque elas não desanimam com facilidade. Vem a luta, vem a dificuldade, vem os problemas, elas continuam acreditando no milagre, continuam acreditando na mudança. Por quê? Porque elas têm intimidade com Deus. Abacuque, ele começa a viver o avivamento quando ele entra na presença de Deus. Ele mergulha na palavra, ele mergulha na oração, e aí de repente a indignação começa a sair do seu coração, o desespero começa a sair do seu coração, a angústia começa a sair do seu coração, e começa a entrar a segurança, o louvor, a adoração, o compromisso com Deus, a paz diante dos problemas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, não haja gado nos currais, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ele começou a ficar avivado, ele começou a ficar em paz diante dos problemas. O problema estava lá, a crise estava lá, mas ele estava firme no Senhor. Por quê? Porque ele não estava esperando nas circunstâncias, mas ele estava esperando no Deus da sua salvação. Em quem você está esperando hoje? Quem é a esperança da sua vida? Avivamento vem quando a gente mergulha em Deus. Abacuque estava num momento de crise. O que ele fez? Mergulhou em Deus. Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Senhor, eu estou te buscando. Senhor, eu estou orando. Senhor, eu estou clamando. Chegou o momento em que ele não era mais o mesmo. Ele trocou a reclamação, a indignação pelo louvor, pela adoração, pela confiança e pela segurança em Deus. Eu quero perguntar para você nessa noite: quem quer sentir mais segurança em Deus? Se entregue mais a Deus. Busque mais a Deus, ore mais, se encha daquilo que te enche de Deus. Desligue a sua televisão e se ligue na Bíblia. Pare de ouvir músicas do mundo e comece a ouvir louvores. Irmãos, às vezes no meu carro eu fico lá ouvindo louvores. Você já está ouvindo aquela música da menina lá, Maria Marçal, né? Sobre o deserto na vida do crente. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto comigo estás, né? Ou seja, eu não preciso transformar, eu não preciso fazer milagre para saber que no deserto o Senhor está comigo. Eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo. O Senhor está comigo no deserto, o Senhor vai me dar a vitória no final. Aí você começa a se encher da letra desse cântico, irmão, você começa a ficar animado. Começa a fluir em você fé, começa a fluir em você segurança em Deus. Porque o conteúdo com o qual você se abastece, ou ele te fortalece, ou ele te enfraquece na fé. O que nós estamos colocando para dentro do nosso coração? Que tipo de música eu estou ouvindo? Que tipo de programa eu estou assistindo? Se você está se enchendo de coisas que está colocando promiscuidade na sua mente, está levando você a ter pensamentos promíscuos, está levando você a ter desejos pecaminosos, você tem que tirar esse conteúdo da sua vida. Avivamento vem quando a gente substitui o errado pelo certo, o impuro pelo puro. Eu começo a me santificar, eu começo, irmãos, a tirar o mundo da minha vida e me encher do mundo de Deus, das coisas do reino de Deus. Eu começo a gostar de orar, eu começo a gostar de ler a Bíblia, eu começo a gostar de estar na igreja. E aí vem a luta, eu nem percebo que a luta veio. Por quê? Porque Deus já está resolvendo ela para mim, porque Deus já está operando em meu favor, porque eu estou crendo no agir de Deus. Então nessa noite, a solução é avivamento. A solução para a nossa vida é avivamento. Amanhã começa o que, irmão? Semana de oração. Uma boa oportunidade para você buscar avivamento espiritual. É você vir à igreja para orar. Ore.
venha um dia, venha 2 dias, passe 1 hora na presença de Deus em oração. Você vai ver que as coisas começam a mudar na sua vida, na sua maneira de pensar, na sua maneira de caminhar. Por quê? Porque quem se enche de Deus muda de coração, muda de mente. Amém, irmãos? Terceiro, se você quer vencer o declínio espiritual, a crise moral, não atente para os problemas, concentre-se no Senhor e na sua salvação. Em outras palavras, ao invés de você ficar olhando para aquilo que você não tem, olhe para aquilo que você tem. Quem tem saúde aí? Levanta a mão aí, os saudáveis. Glória a Deus. Quem tem família aí? Glória a Deus. Os homens, quem tem marido aí? Não, marido não. Os homens, quem tem esposa? Levanta a mão. As irmãs, quem tem marido? Levanta a mão. Eu não posso levantar agora. Ok? Você já agradeceu por tudo isso que você tem? Pelas pessoas que você tem? Por essas condições que você tem? Às vezes a gente fica olhando para aquilo que a gente não tem. Agradeça o que você tem, mas acima de tudo, agradeça pela sua salvação. Quem tem salvação? Acabou, irmão, você tem tudo. Você tem salvação. Salvação no Velho Testamento era diferente do entendimento que nós temos hoje no Novo Testamento. Salvação no Velho Testamento era algo ainda a ser concretizado, era uma promessa futura, era uma figura, era a sombra do que ainda ia se concretizar. Era isso que Abacuque estava vivendo, uma salvação que viria através do Messias. Era uma salvação que ele via adiante, como uma promessa. Mas mesmo sendo uma promessa, ele disse: eu estou firme nessa promessa, eu estou firme nessa salvação, ainda que eu não tenha visto ela se cumprir ainda, mas eu acredito que ela vai se cumprir. Para Abacuque era assim. Para nós não olhamos mais para uma promessa que vai se cumprir, nós olhamos para uma promessa que já se cumpriu. Em Cristo, eu e você somos salvos. Nós já olhamos para uma promessa cumprida, e a salvação que Deus nos deu não é somente um passaporte para o céu. A salvação que Ele nos deu é uma garantia de que Ele vai cuidar de nós todos os dias aqui nessa terra. Ou seja, todos os dias a salvação de Deus está sobre a sua vida, em forma de provisão, de cura, de restauração, de bênção, de vitória, de livramento. Ou seja, todos os dias Deus é contigo, porque Ele te salvou não somente para te levar para o céu, mas para cuidar de você a partir do momento que você entregou sua vida para Ele. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, você não está salvo só na eternidade, você já está salvo aqui. Você já desfruta da salvação aqui. O cuidado de Deus já é sobre a sua vida aqui. A providência de Deus já é sobre a sua vida aqui. Então, se alegre no Deus da sua salvação. Vai ter problema? Vai. Mas debaixo da salvação, Deus já tem providência para você. Debaixo da salvação, Deus já tem cura para as suas enfermidades. Debaixo da salvação, Deus já tem livramento para você diante dos seus inimigos. Quem recebe isso? Amém, em nome de Jesus. Em último lugar, irmãos, diante da crise moral e do declínio espiritual, se fortaleça no Senhor, para que você possa prevalecer. Olha só, versículo 19. Abacuque diz: o Senhor Deus é a minha, é o que, irmãos? A minha força. O Senhor Deus é a minha força. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Às vezes falta força em você, às vezes falta força em mim, às vezes falta força na gente, mas em Deus nunca vai faltar. E se Deus é a tua força, também não vai faltar força para você. Deus vai te dar a força que você não tem para vencer. Deus vai te dar força para você ir adiante. Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Em outras palavras, ele está dizendo que aquele que faz do Senhor a sua força, espera no Senhor, diante das situações de cansaço, vai obter força, diante das situações de desgaste, vai obter força, e vai voar com asas como águias. Ou seja, você vai ir além da onde as pessoas comuns e normais podem ir. Por quê? Porque a força de Deus te dará essa condição. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei ter abundância como a padecer necessidade. Sei o que é ter fartura, também como sei o que é passar fome. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: não importa se a situação é boa ou ruim. Se a situação é ruim, Cristo me fortalece. Se a situação é boa, Ele continua me fortalecendo. Se eu tenho, Ele me fortalece. Se eu não tenho, Ele me fortalece também. Em outras palavras, o que importa é que Cristo me fortalece. Então, nessa noite, em tempos de crise, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, e você conseguirá vencer a crise que te cerca. Amém, igreja? Quero que você fique em pé nesse momento, para que nós possamos estar orando